Esse cara, desde que voltou pro futebol brasileiro, é um dos maiores craques do nosso futebol, com uma média de gols incrível e atitudes fora de campo que fazem até os rivais o aplaudirem. Mas imagine você que mesmo sendo o maior craque do time há 3 anos no futebol, o Hulk também consegue ser um dos jogadores mais estúpidos para lidar com a arbitragem no futebol brasileiro. O jogador coleciona expulsões, cartões amarelos, bate-bocas e polêmicas com os juízes que já o marcaram, e ainda assim o jogador a cada rodada consegue se meter em uma nova confusão. Se essa parte da história do Hulk fosse um filme ou uma série, estaria no nosso catálogo e com certeza seria um daqueles títulos chamativos como Duro de Aprender. Mas afinal, por que é que o Hulk não consegue ficar na dele, calar a boca e jogar bola? Por que é que todo jogo ele se mete em polêmica com a arbitragem? O Hulk é só mais um chorão? A gente vai falar melhor sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Quero te lembrar também, tá, que esse vídeo é patrocinado pela loja Rei do Manto, o melhor lugar para você comprar a camisa do seu time de coração. Então assim, se você quer comprar a camisa de um time brasileiro, time europeu ou de seleções, corre agora na loja Rei do Manto. Lá você encontra camisas de primeira linha com a melhor qualidade, com preços acessíveis que cabem no seu bolso. E meu amigo, tem frete grátis para todo o Brasil e ao utilizar o cupom FUTFLIX, você além de dar uma moral aqui pro nosso canal, você ainda ganha 10% de desconto na sua compra. Corre lá agora e já garante a sua. O link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá que eu tenho certeza que você vai adorar. Caralho! Deu amarelo pra mim por quê? Deu amarelo pra mim por quê? Por que você deu amarelo pra mim, professor? Por quê? Por quê? Fala por quê? Vai me expulsar por quê? O que eu falei tá gravado aqui, ó. Tá gravado. Aí, tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. Ei, registra essa palhaçada. Tá gravado. Tá gravado. Eu perguntei por que amarelo, ele me deu segundo. Tá na câmera. Ei, professor, pela minha filha. Eu perguntei por que ele me deu amarelo, ele me deu segundo. Por Deus. Não tá certo isso não. Não, professor, não tá certo isso não. Pergunta pra ele. Pergunta pra ele, me deu o segundo amarelo. Só pergunta pra eles, por favor, por quê. Dá as imagens. É a segunda vez que ele me expulsa, é a segunda. Não, vem cá, o que eu falei? Fala o que eu falei. Respeito. Fala o que eu falei. Que isso, velho. Não dá mais, isso tá ridículo, velho. Puta que pariu, velho. Tá demais, velho. Tá ridículo, velho. Ei, a câmera tá pegando. Eu só peço, por favor, faz leitura labial, pede pra ele escrever na súmula o porquê do segundo amarelo. Eu botei a mão pra trás e perguntei por que ele me deu o amarelo. Agora pode pegar câmeras, áudio, tudo. Isso aí é demais, isso é impossível. Eu sou o Gustavo Machado, me sigam aqui pra mais dublagens. Valeu. É hora de ir lá de dentro. O Hulk chega, olhar pra alguém feio, é cartão amarelo. É ordem de lá, a gente já sabe que é isso. E a gente tenta mostrar pro Hulk, mostrar para todo mundo. E ele, como capitão, pode, normalmente com educação, se dirigir ao árbitro ou se dirigir à arbitragem ali de uma forma respeitosa. E ele não tem feito diferente, ele não tem reclamado de forma assintosa, não tem levantado o braço, ele não tem jogado o árbitro contra o público, não. Aliás, quem jogou o Hulk contra o público foi o árbitro. Correu 20 metros para dar um cartão para ele. E sabe quantos cartões ele deu hoje? Depois de 20 faltas do América, um cartão aos 88 e o outro cartão aos 92 para quem está no banco. Faça uma pesquisa sobre o famoso. Esse deve ser o pensamento de todo torcedor do Galo, que existe uma ordem direta da CBF ou da comissão de arbitragem para expulsar o Hulk independente do que ele faça no campo.
E olha, se você olhar apenas alguns lances, você vai perceber que o Hulk realmente é injustiçado pela arbitragem no futebol brasileiro. O lance de ontem mesmo, no jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras, foi ridícula a expulsão do jogador que não fez nada demais para merecer o segundo amarelo logo aos 30 minutos do primeiro tempo. O jogador ficou revoltado e fez um desabafo para as câmeras. Eu só peço, por favor, faz leitura labial, pede para ele escrever na súmula o porquê do segundo amarelo. Eu botei a mão para trás e perguntei por que ele me deu amarelo. Agora pode pegar câmeras, áudio, tudo. Isso aí demais, isso é impossível. Esse desabafo do Hulk já nem é mais tão polêmico assim. E na verdade, tem até um tom de, sabe, de olha, dessa vez... E esse tom de dessa vez é justamente pela frequência com que o Hulk se envolve em problemas com a arbitragem. São muitas e por diversos motivos. É confusão porque não tem marcação de falta pelo seu tamanho, que é maior do que outros jogadores, e isso já revoltou o Hulk, e com razão. Acho que na Europa, no mundo inteiro, você tem um diálogo com o árbitro. Isso não é falta de respeito, entendeu? Então o primeiro lance que eu driblo ali e chuto pra fora, ele chega pra mim e fala, isso que eu quero ver de você, Hulk, não caia. Eu falo, poxa, então eu tô caindo nos outros jogos? Eu sou o jogador que mais tô tomando pancada e não reclamo isso pra ninguém, os árbitros estão vendo. Aí vem falar pra mim pra eu não cair, e depois um lance ali que eu falei, professor, pra mim não foi amarelo. Respeita a decisão dele, mas pra mim não foi amarelo, dou o carrinho do lado. Ele falou que eu dei o carrinho por trás. Poxa, se aquilo é amarelo, então não tem futebol, meu. Pelo amor de Deus, é isso que eu falo. Agora todo jogo é a mesma coisa, os árbitros chegam, não cai. Então eu tô caindo, não tô tomando pancada. Poxa, pelo amor de Deus, todo jogo chega e fala, Hulk, você é muito forte. Sim, o fato de eu ser forte, eu não sofro falta? Pelo amor de Deus, meu, já tá virando marcação já. São polêmicas por discussões com os árbitros que terminam até mesmo em ameaça e perseguição, como foi o caso com o Daronco, em que o Hulk estava certo. Eu joguei futebol lá fora, é muito competitivo, aqui também no Brasil é muito competitivo, então eu tento jogar, tento ficar em pé. Por vezes, o cara tem que entender quando é falta e quando não é, o árbitro tem que marcar, entendeu? Saí muito chateado hoje com o Daronco, tenho muito respeito pelo Daronco, por todos os árbitros brasileiros, e falei ali pra ele, quando tava acabando o jogo, ele falou assim, cuidado que você vai falar lá fora. Eu falei, por quê? Ele falou, porque no último jogo eu apito com vocês, no último jogo eu posso estar seus. Ou seja, isso é uma ameaça ou não? Eu não sei, mas, Ian, Thiago, Alice e Sara, pelos meus 4 filhos, eu converso que eu tive com ele ali. Eu falei, Daronco, o que eu achava, eu vou falar, porque eu tenho personalidade, tenho minha consciência tranquila. Tudo que eu falo, eu assumo o que eu falo. Agora você tem que assumir, como você não assumiu de ver o VAR. Duas vezes que você poderia ver o VAR, depois você decide se marca a pena ou se não marca. Mas é muito fácil jogar a responsabilidade por segundo, terceiro. Assim, velho. E sinceramente, em quase todas essas críticas do Hulk contra a arbitragem, ele tá correto. Mas em 3 anos, o que é que mudou? O Hulk sofre ameaças, toma cartão à toa, é suspenso, expulso, fica de fora, e quem sempre sai perdendo nessa história? O Atlético Mineiro e o seu torcedor. Nessa odisseia que se tornou a luta do Hulk contra a arbitragem brasileira, quem sempre saiu perdendo, ferido, machucado nessas batalhas foi o Galo e a sua torcida. Em 3 anos no futebol brasileiro, será que o Hulk não percebe que nada mudou? E toda vez que se pensou em colocar um ponto final nessa história, quem também saía perdendo era a torcida do Galo e o clube, como quando o Hulk, de saco cheio com tudo que viveu com os juízes, decidiu que ele queria ir embora. Que falta que eu fiz ali? Vocês viram falta? A disputa no corpo, os dois, eu ganho a bola no corpo, ele dá falta e ele me dá amarelo. Só que ninguém tem sangue de barata, a gente trabalha pra caramba. A gente abdica de um monte de coisa, deixa a família em casa pra vir aqui dar o nosso melhor. E o cara vem de sacanagem, só pode, velho. Só pode. Eu falei ali pro quarto árbitro que ele queria aparecer, ele falou que vai colocar na súmula. Eu falei, pode colocar na súmula, você quer aparecer. Porque você só aparece quando é pra prejudicar a gente. Quando foi no árbitro ali, o jogador caiu no chão, vocês viram. Eu fui falar com ele, ele deu as costas. Mal educado. E o próprio jogador do América falou, ele é mal educado. Eu cheguei pra ele na bolsa e falei assim, professor, é pra ser atendido? Pode chamar. 1, 2, 10 vezes. Só que no jogo contra o São Paulo, lá, o mesmo árbitro deu 12 minutos. 12. E só teve um lance lá, foi o pênalti. E mesmo assim definiu muito rápido. Aqui, o jogo todo para ele dá 6 minutos. Pô, é uma falta de respeito, eu tô cansado. Do Brasil eu tô cansado. Mais um mês aqui eu vou embora. Mas alguma vez você já pensou em por que é que isso acontece? O Hulk nunca foi assim lá fora, ele nunca tomou tantos cartões ou teve tantos problemas com a arbitragem. E olha que não é porque o Hulk não reclamava, mas talvez a forma que ele reclamava
e até como ele se sentia em relação a tudo isso é que de verdade mudou. O Hulk não é um chorão, e vamos ser sinceros aqui, em 90% das reclamações que ele faz contra a arbitragem no futebol brasileiro, ele tem razão. Não vai você agora querer defender a arbitragem brasileira, que assim, desculpa, todo respeito aos profissionais que eu não acredito que até que não sejam sérios. Eles só são ruins pra caceta, eles não cumprem a regra do jogo, são cheios de critérios e estilo de arbitragem e controlar o jogo e a regra mesmo, aí é subjetiva, né? E é por isso que defendo que o Hulk ele se sente injustiçado, mas não só pela arbitragem do futebol brasileiro, que é horrorosa, e sim pelo nosso futebol como um todo. Eu acho que a cada decisão de um juiz em campo, o Hulk sente que ele nunca vai conquistar o respeito que ele merece. O tal do Givanildo, craque de bola, saiu do Brasil muito cedo e fez história no exterior. Tem um roteiro diferente que foi justamente o de primeiro jogar no futebol asiático lá no Japão e só depois ir pro futebol europeu. No Porto, se você falar o nome do Hulk, o que os torcedores têm a mostrar é só respeito e admiração pelo jogador, nada pra criticar. Meu irmão, enquanto ele esteve no Porto, o Porto não perdeu um campeonato nacional e ainda levou uma Liga Europa, com o Hulk jogando fino da bola, um canhão nos pés. E quando ele saiu do Porto para ir jogar no Zenit, o Hulk era desejado por vários grandes clubes do futebol europeu, só que ele foi pro Zenit para se tornar um dos jogadores mais bem pagos da história do futebol. Do Zenit ele foi pra China e seguiu faturando muito pela sua qualidade. O Hulk sempre foi muito fora da curva. Por onde ele passou, sempre foi respeitado, exceto em um lugar, na seleção brasileira. Já era de se esperar. A cada convocação, cada partida, o Hulk era alvo de críticas, que não era jogador de seleção, que era muito fraco, ruim, enfim, aquele blá 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 de quem nem acompanhava a carreira do jogador. Mas o pior de tudo mesmo, acho que foi quando o Hulk decidiu voltar pro Brasil. O Hulk viveu duas coisas bem distintas aqui. Primeiro, que aqueles que os criticavam viram que ele era um jogador muito acima da média. Aqui no Brasil, no Galo, dos 34 aos 37 anos, o Hulk sobrava e sobrava muito. Ganhou título sendo o cara do Atlético Mineiro, tricampeão mineiro, campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão. Um monstro, como ele foi em toda a sua carreira. 196 jogos com a camisa do Galo, marcou 104 gols e deu 38 assistências. Nenhum jogador no Brasil tem números sequer parecidos com o dele no mesmo período. O Hulk é um exemplo de atleta, um cara dedicado demais à carreira, um cara que mais do que jogador de futebol é um atleta de verdade, segue dando exemplo aos 37 anos, irmão, correndo, voando, jogando muita bola e colocando muito moleque no chinelo. O Hulk jogou tanto por aqui que até aqueles que criticavam o jogador por não o conhecerem passaram a pedir ele na seleção, e durante um bom tempo ele era com certeza melhor que qualquer outro atacante que foi para a seleção brasileira, só que a idade virou um problema, mesmo com outros atletas até mais velhos estando na seleção brasileira e isso não ser um problema em outras seleções. O Hulk na seleção foi injustiçado. A verdade é que o Hulk nunca recebeu o reconhecimento pelo atleta que ele é. O Hulk é demais, irmão. Agora, imagina só, em campo, você cobrar um árbitro por uma decisão de jogo e você sequer puder falar com ele, como se você fosse um ninguém, e um árbitro qualquer que nunca chupou laranja com ninguém, simplesmente levanta o cartão e pronto, você tá fora do jogo, o poder tá na mão dele. Meu irmão, isso deve destruir completamente o mental do Hulk, sabe? Um árbitro qualquer chega, dá um cartão pra ele e ele tá fora. E ele é o Hulk, ele não pode sequer falar com o árbitro, cara. E cara, o Hulk, pra deixar claro, realmente discute regra de jogo, de futebol com o juiz. E como nossa arbitragem é horrorosa, é quase uma ofensa você falar sobre regra de jogo com ele. Até conversei ali com o árbitro, né? Porque que ele não marcou pênalti, ele falou que foi o defesa que cabeceou e pegou na mão do seu próprio jogador. Eu falei, não, beleza, pela regra não é pênalti. Mas a bola vinha pra mim. Então a bola ele acaba mudando a direção da bola. Então o critério já muda. Mas então, tem que respeitar a decisão dele, claro. Conversei com ele na boca com ele ali, ele ficou meio que na dúvida assim, mas pronto. Tem que levantar a cabeça, levar toda a entrega que a gente vem tendo nos dois últimos jogos e focar agora nas vitórias.
Seria tudo muito poético, muito bonito, muito lindo, mas a verdade é que o Hulk, com essa atitude de querer ser respeitado em campo, de bater de frente com o juiz, vai cada dia mais prejudicando o Clube Atlético Mineiro, que sente muita sua falta quando ele não tá em campo. É uma busca tão grande para buscar esse respeito, esse reconhecimento dos apitadores e adversários, que o Hulk se esquece de respeitar quem de fato o respeita e ama mais do que qualquer outro, que é a torcida do Galo. E a melhor forma dele fazer isso é calando a boca e jogando bola, algo que nos últimos 3 anos ele só conseguiu fazer a metade, jogar bola. Calar a boca parece que ele não consegue. Há 3 anos o Hulk segue reclamando, brigando e sendo punido, prejudicando somente o Galo e a torcida. E na minha ideia, na minha concepção, é só isso que acontece. O Hulk se sente injustiçado por não ter um reconhecimento, sabe? Parece que por não olharem pra ele com o respeito que ele merece pelo atleta que ele é, pela carreira que ele teve. Mas cara, enquanto o Hulk continuar batendo de frente com a arbitragem, parece que ele não entende esse ponto, que ele não prejudica o árbitro. Ele já bateu boca com vários e nenhum deles foi prejudicado de verdade. O Hulk já discutiu com adversários que não respeitaram em campo também, mas a verdade é que quem de verdade sai prejudicado nessa história é o Galo e o seu torcedor. E eu te digo, o Hulk tem razão nas reclamações? Na maioria das vezes, mas ainda assim, a nossa arbitragem, o nosso futebol, é isso aí que vocês estão vendo, não tem o que fazer. Mais uma vez o Hulk foi expulso, mais uma vez o Galo foi prejudicado. Sem ele em campo, foi, com todo respeito, atropelado pelo Palmeiras. E fica assim, até quando, Hulk? Até quando? Deixa aqui nos comentários o que você pensa, se um dia a nossa arbitragem vai mudar, se você acha o Hulk um chorão ou se ele simplesmente é um incompreendido que tá tentando fazer justiça da maneira errada. Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.